para a discussão do tema Guerra das Garrafas, Insumo Comum e Concorrência, com a palavra a doutora Márcia Carla Pereira Ribeiro, professora titular de Direito Societário da PUC Paraná, professora adjunta de Direito Empresarial da UFPR, estágio e pós-doutorado pela FGV de São Paulo, pesquisadora convidada pela Université de Montréal e procuradora do Estado do Paraná e advogada. Bom dia a todos, especialmente bom dia aos meus colegas aqui da PUC, também aos nossos alunos do programa de pós-graduação em Direito da PUC Paraná, aos meus colegas integrantes da Associação Paranaense de Direito e Economia, demais profissionais presentes, Fernando, que é o idealizador desse nosso encontro, e o professor Oxandro também, que pôs em prática essa nossa ideia de trazer para um debate acadêmico uma questão que é, além de uma questão acadêmica, também prática e econômica, muito interessante, eu creio, que pode despertar o interesse de pesquisadores e alunos, assim como fomentar a atividade profissional daqueles que já atuam na área. Como nós estamos aqui na Pontifícia Universidade Católica, nós procuramos trazer vários pensamentos sobre os temas, porque universidade significa diversidade, significa universo. E nós queremos as mais diferentes posições sobre as questões relacionadas à fabricação de bebidas no Brasil, a diversidade de porte entre as empresas que concorrem nesse mercado, se é que concorrem, e os efeitos que se produzem em razão da situação institucional brasileira. Eu chamei a Guerra das Garrafas no CAD e vou conversar um pouquinho sobre as teorias econômicas que eu posso trazer para a situação, para o case da Guerra das Garrafas e esboçar algumas propostas de conclusão sobre o tema. Pois bem, o caso que eu quero comentar com vocês, que, aliás, norteia todo o encontro de hoje, ele se refere a uma representação apresentada no CAD que se relaciona com a substituição das garrafas por modelos com logomarca no exterior, e que levaria a uma alteração significativa do quadro atual de circulação dos vasilhames de bebidas, porque traz consequências o fato de você substituir um modelo comum, pensem naquele modelo tradicional da cerveja, que também era utilizada aqui no Paraná, que alguns devem conhecer, na gasosa, né? E que elas são fungíveis e poderiam ser reutilizadas. No momento em que se pretende um outro tipo de garrafa, inclusive com uma outra quantidade de líquido dentro e com uma logomarca externa, levaria, em tese, e também, não apenas em tese, mas na prática, a uma modificação na situação da fabricação de refrigerantes e outras bebidas do Brasil todo, e não apenas daquela empresa que queria substituir a garrafa por uma garrafa com a logomarca externa. Quais são os problemas gerados a partir dessa substituição? Eu coloquei aqui na projeção alguns deles. Um deles que poderia ser questionado é a impossibilidade de fungibilidade. Então, voltemos àquela ideia da garrafa que serve para cerveja tradicional e serve também para algum tipo de refrigerante ou para a nossa famosa gasosa aqui de Curitiba e do Paraná. No momento em que eu mudo e tenho uma outra quantidade de líquido e tenho o logo externo, eu posso, em tese, impossibilitar a fungibilidade, porque pode ser que nem todos os fabricantes possam alterar de forma economicamente viável a quantidade de líquido que será utilizado. Então, se eu trabalho com 100 ml e agora vou trabalhar com 145 ml, em razão de fatores, como, quem sabe, o tributário e outros fatores que serão comentados aqui, pode inviabilizar a fungibilidade. E lógico que, não tendo a fungibilidade, aquele produtor, e eu vou pensar especialmente no pequeno produtor, ele vai ter que modificar o seu cálculo de custo de produção. E talvez inviabilize a sua atividade o simples fato de ele não poder mais contar com uma garrafa de 100 ml.
Outro, a publicidade involuntária. No momento em que você utiliza uma garrafa, que você não tem como mudar o rótulo, porque ele já é incorporado ao próprio vasilhame e é externo, mesmo que o líquido seja de outro fabricante, você gera, primeiro, pode gerar uma confusão em relação ao consumidor. E segundo, você gera uma publicidade que não foi combinada, né? Porque ela está inserida naquele vasilhame. Isto. Eu tenho também teorias econômicas que podem ser pensadas e trazidas para o nosso caso aqui, para o nosso case, que eu chamei da Guerra das Garrafas aqui. Quanto às teorias econômicas, só para situar todos mais ou menos no mesmo patamar, né? Numa primeira fase, no primeiro momento, o foco das teorias econômicas estava na mercadoria, ou seja, no que era produzido, com a ideia de um potencial equilíbrio geral por meio da oferta e da demanda dessas mercadorias no mercado. E nessa primeira fase, com foco na mercadoria, o que se pensava era sempre a demanda individual. E a grande crítica que a gente pode fazer ou pensar é se a demanda individual pode efetivamente conduzir a um bom resultado social, e não apenas individual. Mas as teorias econômicas na primeira fase eram centradas nessa ideia de mercadoria e de um equilíbrio que seria gerado a partir da demanda individual. Já numa segunda fase, o foco das teorias econômicas pode ser pensado a partir do contrato. Daí a ênfase não mais na mercadoria, que é o produto, mas nas liberdades das partes no estabelecimento das condições contratuais como algo soberano, como se admitindo o contrato instrumento de ajustes privados. Ajustes privados que são fixados, em tese, num patamar de igualdade entre as partes, que tem o poder de escolha de contratar ou não contratar, ou de como contratar. E o contrato é um instituto tão importante para a economia quanto é para o direito, né? Especialmente para o direito privado. E é essencial a atividade econômica. Porque se você pensa, por exemplo, na fabricação de um refrigerante, de uma empresa que fabrica refrigerantes, quantos contratos ela faz? Nossa, ela tem os contratos de trabalho, ela tem os contratos para comprar os vasilhames, tem o contrato de distribuição, tem o contrato com seus franqueados e tantos outros contratos mais. Então, é evidente que o contrato ele é essencial ao direito, à economia e ao processo econômico. Numa terceira fase, eu já posso pensar as teorias econômicas a partir das estruturas de organização. Quer dizer, eu vou pensar, infelizmente, eu não posso ficar no reducionismo de só pensar no contrato ou só pensar na mercadoria. Eu tenho que pensar no processo. E como é que eu vou organizar o processo de produção de forma a ter os melhores resultados? E daí eu tenho as estruturas de governança ou de organização, eu posso pensá-las a partir da formulação de contratos, ou pela estrutura hierárquica, que é quando prevalece mais o direito e a imposição do que a vontade, ou a estrutura de firma, que é pensar as teorias econômicas por meio da organização societária. E justamente nessa terceira fase, o foco aqui do que se pode pensar é se é mais eficiente deixar que as partes fixem contratos livremente, se é mais eficiente que a lei se imponha sobre, ou se é mais eficiente dar ao empresário as opções para que ele tenha a melhor firma possível, a melhor forma de organização possível para a sua atividade. Eu trouxe ainda o que eu chamei aqui de uma quarta fase, né, na qual elementos externos passam a ter um significado relevante. Esses elementos externos eu divido aqui na teoria dos custos de transação e na nova economia institucional. Eu vou pensar o que é que afeta o contrato, o que é que afeta a firma, que é esta forma de organização, e o que afeta a estrutura hierárquica, que faz com que, em alguns países, seja considerado muito mais eficiente a intervenção do Estado do que deixar o empresário atuar autonomamente. É bacana pensar a partir dessa quarta fase, porque nós trazemos para a realidade jurídica e econômica fatores que interferem nas formas de organização. Aí eu vou pensar, qual é o contexto que estou analisando? Qual é a disciplina normativa da empresa no Brasil? Ela é favorável ou é desfavorável ao empresário? Ela estimula a criação de novas empresas ou o contrário disto?
é o ambiente institucional no qual a empresa está inserida. Penso, por outro lado, também, nesses fatores externos, como é que funciona a regulação do mercado? Ela é excessiva aqui no nosso país? Ou, ao contrário, eu precisaria que ela fosse mais intensa, porque o desequilíbrio entre os partícipes do processo econômico é muito grande? Outro fator que interage, os contratos. Como é que o Brasil trabalha contratos? Os contratos são livres no Brasil? O seu conteúdo é livre? Ou ele é extremamente regulado e submisso às normativas? Aqui são exemplos do que forma o ambiente institucional. E é nesse ambiente que nós temos que discutir a guerra das garrafas. Nós estamos em qual ambiente? Num país em que as instituições têm uma disciplina normativa da empresa que facilita ou dificulta a vida das empresas? Num país em que a regulação do mercado é boa, é suficiente ou é exagerada? Induzir os fabricantes de refrigerante a colocar limão ou açaí, isto é bom ou é ruim no nosso ambiente institucional?